Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um bate-papo semanal. Essa semana eu estava dando uma olhada nos comentários e tinham comentários ali curiosos a respeito do mal do século. Acho que a gente fez um corte de uma live onde a gente estava falando sobre o OnlyFans, as mulheres que então utilizam dessa plataforma para enriquecer rápido, a questão da busca de outros valores que não às vezes caráter, não às vezes ética, moral, ou às vezes uma faculdade, um MBA, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, e uma especialização cada vez mais em estudos, para que a gente possa até mudar a postura do país, para que a gente possa continuar um processo de reeducação, que nem eu fiz pós-graduação em docência e ensino religioso, agora sou um professor de religião, mas o easy money, o dinheiro que fala mais alto e mais rápido e forte. Quem tem riqueza tem, então, mais valor do que um cara que é pós-doutorado e que teria, então, ali possibilidades de poder reeducar a população brasileira, dar novos conteúdos, novos conhecimentos, novos aprendizados. Infelizmente, bem-vindo ao fantástico mundo novo. E aí, comentários falando que não, o mal do século é a pornografia. Não é o mal do século, não é e nunca será a pornografia, uma vez que desde a origem do ser humano, a profissão mais antiga que existe é das nossas queridas profissionais do sexo, né? Como diria aquele vovô safado, é um profissional do sexo, eu dei R$5 ali. Quem viu esse meme sabe muito bem o que eu estou falando. Mas então remete a uma das profissões mais antigas da humanidade, a prostituição. Nós temos livros, por exemplo, eu vou falar para vocês que tem um chamado O Segredo do Vaticano. Eu acabei vendendo, até porque eu li e já passei por meio de podcast aqui para vocês. Então eu me desfaço desses livros que eu não tenho interesse. E lá fala sobre os pecados carnais dos próprios papas. Caso vocês não saibam, o Vaticano ele é conhecido como a cidade dos filhos da pátria. Não é o filhos da puta, mas é os filhos da pátria. Por quê? Porque muitos religiosos do Vaticano transavam com as prostitutas, engravidavam as prostitutas, elas tinham as crianças e elas não tinham pai. Pois a grande maioria eram papas, ministros da igreja, eram bispos, eram pessoas da religião. Se você duvida, compra o livro e lê, pois eu trouxe esse livro para vocês no podcast que foi publicado no canal. E essa pesquisa é muito curiosa porque foi um brasileiro que foi até o Vaticano e colheu essas informações dentro da própria instituição, onde você tem acesso às próprias bibliotecas do Vaticano. Cada história de cada papa, como cada um morreu. Ou você acha que um papa morrendo de sífilis, ele pegou pelo ar? Gonorreia, oxiúros, não é mesmo? Você acha que esse daí tipo de enfermidade pega por onde? Tomando dipilique, né? Vou comprar um dipilique, puta, peguei oxiúros, né? Chupando um dipilique. Não. Então é muito curioso, porque a molecada que vem com esse papo de que a pornografia é o mal do século, provavelmente escutou do pastor da igreja, do padre da igreja, que quer então cagar a sua regra. Novamente, a prostituição existe desde que o mundo é mundo, então nunca foi o mal do século, pois então você teria muitos séculos desde a origem da prostituição, não é mesmo? Geralmente a igreja vai contra a prostituição porque ela quer ter o controle. Da mesma maneira que tínhamos o controle na época de Jesus Cristo, leia-se então Gertaisen, onde no próprio livro do Gertaisen fala sobre o Paulo e o poder da igreja em doutrinar, controlar e escravizar realmente aqueles que então eram as primeiras comunidades cristãs. Ainda hoje um padre ou infelizmente, não é mesmo, um pastor, ele tende a dizer o que você deve vestir, como você deve pentear o cabelo, como você deve se portar na sociedade, com quem você deve transar, com quem você deve se casar, com quem você deve ter filhos, entre outros aspectos. Eu conheci pessoas, mulheres ligadas à igreja, e algumas transavam com muitas pessoas por aí, mas dentro da igreja só poderia casar com pessoas da igreja, mas dar para todo mundo. Essa é uma piadinha que eu escutei há muito tempo atrás sobre o que significa o nome Clodovil. Era uma piada da quinta série que transitava, não é mesmo? Clô para os amigos, vil para os inimigos e dou para todo mundo. Era uma piada, tá? Uma piada de mal dizer.
Mas infelizmente hoje é assim. Algumas beatas, entre aspas, ou algumas pessoas que frequentam a igreja fazem a mesma coisa, não é mesmo? Clou para os amigos, viu para os inimigos e dou para todo mundo, mas caso somente com pessoas da igreja. Conheci pessoas que agiam dessa maneira dentro da própria igreja que elas frequentavam, ok? Eu não sei qual que era, talvez a quadrangular, eu não lembro qual que era a igreja dessa menina, mas era assim. Eu conheci uma outra menina que também era mesmo preceito. Ela só poderia se envolver com homens da igreja, casou com um cara da igreja, não tiveram relações sexuais até o casamento, eles ficaram acho que 2, 3 anos namorando, não podiam ter contato físicos mais ardentes, era só mãozinha dada e nada mais, e quem predeterminava era o pastor. Casaram, tiveram um filho e eu não sei se continuaram juntos, pois essa menina que eu conheci, ela casou com um cara da igreja, 2 meses depois se separou. Tá? Mas quem predetermina essas regras de conduta da sociedade é a igreja, que ainda tenta dominar e controlar. O mal do século não é a prostituição, o mal do século é a internet. É simples, basta pensar. Com a internet você tem acesso à prostituição. Você pode muito bem entrar num Xvideos da vida, Xbacon com linguiça, ali você vai encontrar então a sua prostituição batendo na porta da sua casa, porque antes a prostituição não batia na porta da sua casa, não era que nem a Testemunha de Jeová, que chegava lá, oi, você conhece a palavra de Jeová? Não vão as meninas da vida ali bater na porta, oi, você conhece a língua da Prechex? Não, não conheço, entra, me apresenta a língua da Prechex, não é mesmo? Não, você não tem prostitutas batendo na porta da sua casa e dizendo, bora para um programinha? Tá fazendo o quê? Tem 50 conto aí, 100 conto, 300 conto, sei lá, tá disponível? Bora, meia horinha? Você fala, caracoles, não tem prostituto que bate na porta da minha casa. Eu lembro uma vez que eu estava passando pela região do Ibirapuera, eu estava perdido ali, e liguei meu GPS, liguei aquele Waze, né, que é um absurdo, aquele negócio muito zoado, cheio de fantasminha pra tudo que é lado, parece minha casa. Mas aí eu liguei o GPS, a primeira coisa que aparece é um hotel e tava lá, garotas de programa. Eu falei, porra, no GPS? Isso é sério. Era um dos hotéis lá que ficava na Rua dos Passarinhos, em Moema. Eu falei, caracoles, que loucura. No próprio GPS, o GPS está esfregando na minha cara dizendo, existe uma garota de programa te esperando aqui, brother. Então a internet tornou-se o mal do século, uma vez que ela bate na sua porta com a pornografia. Na minha época, por exemplo, eu nasci em 1975, não tinha internet. A pornografia era uma coisa muito silenciosa e só acontecia no carnaval. O carnaval, por exemplo, do Rio de Janeiro, era putaria. Entendeu? Gala gay, aquelas coisas que, né, ali você se assustava, falava, mas, pô, todo mundo sabe, eu não vou. Hoje, você liga lá a internet, seus filhos estão vendo pornografia. É rápido. O cara lá, né, nem sem miojo, 3 minutos tá pronto. Olhou a pornografia, a molecada hoje fica tudo oriçada, tá lá. Com a internet você consegue comprar drogas, com a internet você consegue ter informações e desinformações, com a internet você propaga fake news, com a internet você entra no Twitter e recebe uma penca de informações duvidosas, o qual forma então o seu filho, a sua filha. Entende? A sua filha já cresce achando que a Terra é plana, já cresce achando que só Jesus salva, que as outras religiões são coisas do demônio, já nasce com um viés. Você pode ver que é muito engraçado que as crianças hoje, a partir dos 15 anos, elas já têm viés político, elas já têm viés econômico, elas já têm viés social, elas já têm uma orientação sexual pré-determinada. Porra, na minha época ninguém pensava o que era uma orientação sexual. Ninguém. A gente simplesmente queria jogar bola na rua, andar de bicicleta, Caloi, BMX, jogar cara a cara, jogava Atari. Adorava aquele Stone Capers, Pac-Man, Hero. A gente jogava taco na rua, a gente brigava, né, a rua de cima com a rua de baixo para ver quem era o melhor time de taco. Fazíamos clubinhos. Eu tinha um álbum de figurinha que era das Chapinhas. Adorava, tinha um álbum de figurinhas do Block Monsters. Cara, a gente tinha uma vida. Eu gostava de colecionar bonecos do Comandos em Ação, adorava assistir Comandos em Ação de manhã, assistia os desenhos que antecediam a Xuxa, depois assistia a Xuxa, depois assistia o He-Man, o Caça-Fantasmas que passava. Quer dizer, a gente tinha uma liberdade de poder ter uma infância
livre de idiotices. A gente conseguia ter uma infância ligada a valores do bairro. Hoje as crianças crescem com valores mundiais. Teu filho daqui a pouco com 15 anos está lá viés da Palestina, de Israel, está falando sobre doenças que acontecem na África. Você fala, porra, mas na minha idade eu nunca vi um negócio desse. As crianças hoje crescem enviesadas por causa da internet. Você pode ver que a criança ela já tem os valores que os outros falam para ela ter por meio de seus canais de desinformação ou informação. Hoje a internet propaga mais desinformação. É surreal. Eu vejo pessoas defendendo partidos políticos de uma maneira doentia, ou em partidos políticos onde teve pessoas que foram presas, foram pessoas processadas, foram pessoas que entraram no código de ética lá da Câmara, do Senado e tudo mais e perderam seus cargos. E a molecada defendendo esses caras. Você vê viés dentro de emissoras que deveriam só passar a notícia, os caras carregam então o seu próprio viés dentro da notícia e tratam então de fazer uma lobotomia na cabeça dos seus filhos, ou mesmo na sua própria cabeça. A internet hoje é uma ferramenta de manipulação doentia. As pessoas entram na internet criando seus ídolos, criando seus fãs, ficando ali todo oriçado porque teve vídeo novo no canal do Zezinho, do Luizinho e tudo mais, e saem por aí propagando idiotices que esses caras falam. Outro dia eu escutei um canal de merda falando que espírito pega uma moto e sai na rua pilotando uma moto. Que espíritos podem fazer isso? Cara, é loucura. Eu nunca vi uma moto andando sozinha na rua. Eu nunca vi um carro sendo dirigido sozinho, mas o cara diz que não, é normal um espírito pegar um carro e sair por aí. Caracoles. Ele propaga isso daí na internet. E aí vai um moleque de 12 anos e assume que é uma verdade. Veja, eu me estressei durante muito tempo com canais que não tinham certa obrigação de trazer veracidade, mas nesse caso o cara tinha. Esse caso da moto o cara tem, porque ele é um religioso. Porém, você vê Renato Garcia, ele não tem uma obrigação de saber nada sobre espiritualidade. Ele é um moleque for fun, ele é um moleque que curte a vida. E teve ali, então, caiu nas graças do YouTube. O YouTube, então, propaga os vídeos dele de uma maneira viral. E ele, então, ele tem recursos financeiros hoje, ele ganhou uma vida fazendo isso e propagou certas mentiras, entre aspas, mentiras, né, sobre espiritualidade. Eu me coloquei à frente, bati de frente com um muro, né, porque quem sou eu perante o Renato Garcia? Mas assim, continua certos excessos, no qual eu tento falar com ele, fazer com que ele tenha um aprendizado sobre espiritualidade. Cara, o cara cagou. Ele não tem que saber sobre isso, ele não tem obrigação nenhuma de saber sobre espiritualidade. A única coisa que ele quer é ter conteúdo. Ok. Quem sou eu para ficar apontando dedos? Mas veja, a internet hoje tornou-se o mal do século. Não é a prostituição. A prostituição sempre foi algo que ficou silencioso junto à sociedade. Sempre. Todos. Meu pai devia saber onde ficavam os puteirinhos perto da casa dele. Meu avô sabia. Meu bisavô provavelmente sabia. Pois é assim. As pessoas sabem, conversam. A rede, né, de amigos, os grupos de amigos daquelas épocas, tanto do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, sempre sabiam onde tinha uma mulher da vida que queria fazer então a troca de seus prazeres sexuais por meio do dinheiro. Todo mundo sabe onde tem um inferninho. Todo mundo. A questão é que o inferninho não bate na sua cara. Você não abre a porta e tem um par de peitos pulando em cima de você ali, né? Ou no caso das mulheres, que também têm seu direito ao prazer, né? A guerra de linguiça batendo lá na porta, fala, que isso, que isso, que isso? Ah, vem aqui, né? Escutar a palavra, né? Da linguiça, do Kid Bengala, sei lá. Não é claro, ok? Novamente, a prostituição ela sempre existiu e sempre vai existir. Mas ela não é e nunca será o mal do século. Hoje eu acho muito engraçado, por exemplo, a gente vê o mundo lá, o apocalipse da maromba. Cara, é surreal a quantidade de pessoas que anunciam em suas redes sociais anabolizante. Na minha época, quando eu comecei a treinar, tinha um professor chamado Roberto Ribeiro. Puta, o cara era foda, um ser humano absurdo. O cara era testemunha de Jeová. Eu acho que ele era testemunha de Jeová, ou ele era evangélico, mas eu acho que era um negócio desse. Que faz muito tempo, eu tinha 16, 17 anos de idade. E ele era sempre uma pessoa decente, uma pessoa ética, uma pessoa justa, ensinava a gente a treinar, um puta cara gigante, o cara era um pedregulho ambulante. O cara tirava uma cartela de anabolizantes na minha frente, com a seringa, com ampolas, academia todo mundo treinando, ele injetava na coxa,
Continuava treinando. Eu falava, cara, o que é isso? Ele falou, não interessa. E isso não é para você saber. Continua fazendo o seu treino. Isso não é para você. Tá bom, sim senhor. E eu não questionava mais. Não questionava. Eu fui entender o que era isso, mas muito tempo depois. Muito tempo. Quando nas academias, hoje, recentemente, né? Você tá no banheiro, o cara vai falar pra você, você não quer tomar um negócio não? O cara esfrega na tua cara o uso do esteroide anabolizante. Você vai na internet, você consegue, nas páginas de certos atletas, né, ou de comunicadores desses canais de desinformação maromba, o cara vende. Um cara que expôs isso foi o Fernando Marques, numa conversa que ele teve com o Denark. Eu achei uma conversa espetacular, porque as pessoas nunca se importaram se anabolizante é uma droga ou não. O Fernando Marques trouxe então o Denark e o Denark falou: o uso de esteroide anabolizante é crime. A propagação de desinformação, bem como as marcas que veiculam e fornecem esse material, mesmo que clandestinamente, né, até clandestinamente, são criminosos. Eu achei sensacional a entrevista do Fernando Marques junto ao Denark. Mas veja, não abala a indústria do maromba. Você vai na página desses caras, tá lá, os caras vendendo Danone, vendendo outras paradas e tudo mais, e batendo na tua porta. É só abrir a internet, você compra no Mercado Livre, você compra na Amazon. Outro dia eu vi um anúncio do Dianabol russo vendendo na Amazon. Veja, o que é mais fácil? Você abrir a internet e comprar a droga? Ou você sair da tua casa, achar um coleguinha que vende, uma boca de droga que vende, um policial que estourou uma boca de droga e de repente ele tem ali uns esquemas ilícitos para venda? Eu sei disso porque, eu já vi policial vendendo droga anabolizante. Isso há muito tempo atrás, numa academia que eu treinei, há 15 anos atrás. Entende? Não é, quando você não tem acesso à internet, a coisa mais difícil. Veja, você vai numa farmácia hoje, você chega lá e bate e fala, me dá uma cartela de Hemogenin, o cara fala, cadê a receita? Há 30 anos atrás, você batia na farmácia e falava, me dá uma cartela de Hemogenin, o cara vendia. Hoje não, hoje é extremamente restrito. Mas tem gente que vende clandestinamente no Mercado Livre, ou mesmo em sites clandestinos, Deep Web, ou qualquer coisa. Então qual é o mal do século? É o veículo de comunicação que faz a ponte entre tudo aquilo que você quer, que é o Google, ou é realmente a sociedade que tenta pelo menos manter abafado, sendo que você não tem acesso a isso. De novo, a prostituição sempre existiu. A droga sempre existiu. Hoje você deve ter o iDrug, que você vai lá e acessa por um aplicativo dizendo, me dá uma tonelada aí de cocaína. O cara te comercializa, entendeu? Sei lá, tô brincando, uma tonelada é foda, mas me dá aí, sei lá, não sou consumidor dessa merda. Mas você pede, sei lá, 100 gramas de droga. O cara deve ter o iDrug, o cara manda entregar via motoqueiro na tua casa. Entende? Antigamente não tínhamos isso. Antigamente não tínhamos internet. Então hoje a gente vê ódio, raiva, fake news, massa de manobra, ganha quem tem a maior quantidade de inscritos, ganha quem tem poder. Sabe, você vê pessoas, influencers, vendendo produtos que foram condenados. Os caras comercializando produtos falsos, mentirosos, enganosos. Os caras fazendo maquiagem que queima teu rosto. O cara vendendo produtos de banco, sendo que o cara não consegue nem sacar o dinheiro. E aí? Quem é o culpado? O vilão torna-se a internet. Porque a internet é a ponte entre você e a má informação, o bandido, o comerciante de drogas, criminosos. Esse é o problema. Então, assim, as pessoas têm que parar de escutar o pastor e começar a abrir as orelhinhas e começar a escutar pessoas inteligentes. Porque o pastor, ele vai te enviesar, vai falar que a pornografia é o mal do século, que você não lê a Bíblia, vai impor ali um fundamentalismo forte na sua orelha, vai querer condenar os seus atos, vai querer te impor que homossexualidade é crime, é uma doença, tem que morrer, vai te impor misoginia, racismo, tudo isso onde você pega?
Se você entrar na internet agora e escrever crimes da igreja evangélica, você pode colocar crimes da igreja batista, crimes da igreja presbiteriana, crime da igreja protestante, crime das igrejas ortodoxas, crime do Vaticano, você vai ver uma penca de coisas que esses caras fazem. E aí eles vêm cagar a regra que o mal do século é a pornografia, que o mal do século são os homossexuais, que o mal do século é o empoderamento feminino e todos os outros. O mal do século é escutar esse cara. Esse é o mal do século. O mal do século é você abrir uma internet e você, infelizmente, ter acesso a esse tipo de conteúdo, sabe? Eu estudei durante muito tempo na minha vida, né, o catolicismo, porque eu precisava fazer primeira comunhão, minha família sempre foi muito apegada aos princípios da sociedade, mesmo não frequentando a igreja, mas eu tinha aula de catecismo na escola, o que ainda bem não existe mais, essa obrigatoriedade imbecil. Mas, antigamente, a escola privada, né, não pública, privada, você tinha essa questão. Então eu era obrigado a ter essas aulas, então eu era obrigado a ler a Bíblia, eu era obrigado a estudar isso, era obrigado a escutar essas cagações de regra, e entre outras. Hoje, com a minha religião, o budismo tibetano, o budismo não está preocupado com nada disso. Nada. Se uma pessoa é homossexual ou não, não faz diferença. Se uma pessoa é negra ou não, não faz diferença. Se uma pessoa é mulher ou homem, ou se a mulher ela tem mais poder sobre o homem, ou a mulher ela tem... O budismo cagou para isso. A preocupação do budismo não é essa. E é por isso que eu hoje sou praticante do budismo tibetano. Eu cerceio aquilo que eu quero ver, eu separo aquilo que eu quero ver da internet, eu não me deixo influenciar por comentários de terceiros, eu vou atrás da minha própria informação, eu vou atrás da balança de pesar o que nós temos nos jornais hoje de ponto negativo, ponto positivo, quem são jornalistas que estão falando, qual é o viés desses canais de comunicação, quem são essas pessoas, se eles estão atrelados a um governo bolsonarista ou lulista, para que eu possa, então, pesar na balança e ter uma opinião sobre o que acontece. Mas as pessoas não estão preocupadas em peneirar a internet. Elas são papagaios de pirata. Elas absorvem informação e propagam aquilo que elas querem, sem realmente ter um bom senso, ter uma peneira ou ter realmente uma balança para fazer este equilíbrio. Eu sinto muito. O mal do século hoje é a internet. Uma ferramenta que tinha tudo para ajudar as pessoas a poder melhorar, poder descobrir novas religiões, poder entender novas crenças, poder sair de suas situações, às vezes de conflito pessoal, conflito financeiro, problemas emocionais, vendo coisas legais, fazendo cursos legais, desenvolvendo habilidades e capacidades. Mas as pessoas perdem muito mais tempo vendo lixo na internet do que realmente aprendendo algo legal. É isso que acontece. A internet é o mal do século. O Google é o mal do século. Eu sinto, mas é uma realidade. Então é isso. Quero agradecer a todos, muito obrigado por assistirem o canal até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. E lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em uma desses linkzinhos, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder. Ou mesmo o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.